Olá, seja bem-vindo. Você que se liga aqui no J+, sábado, já há alguns sábados a gente vem fazendo uma série de entrevistas com os presidentes de partidos de Canoinhas. O objetivo é falar sobre eleições 2024, agora há menos de um ano para a eleição. A gente está acompanhando os preparativos, né, para esse grande momento da nossa democracia. Uma eleição que vai ser muito concorrida, está muito em aberto aqui na cidade de Canoinhas. Hoje, o nosso convidado é o Fernando Camargo, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui de Canoinhas. Começo agradecendo imensamente a tua disponibilidade, Fernando, em participar dessa entrevista conosco, né? Agradecer e começar te perguntando, pergunta clássica que eu tenho feito a todos os presidentes de partidos. Como é que o PT está se preparando para a eleição do ano que vem? Seja bem-vindo. Olá, Ednei. Olá, os ouvintes e os pessoal, os espectadores aí que acompanham pelo YouTube. Antes de mais nada, eu quero fazer uma descrição visual aqui, que a gente, né, descrição que a gente tirou até em encaminhamento na CUT, onde que a gente, em todo momento, né, tem que fazer essa audiodescrição, né? Então, sou Fernando, sou um rapaz de estatura média, magro, né, cabelos meio castanho, e agora estou trajando uma camisa azul e uma calça preta, né? Então, é isso que o nosso Partido dos Trabalhadores defende. Né? Inclusão até mesmo no momento de entrevista, inclusão da participação de todos os setores da sociedade dentro da política. Nós precisamos ter mais negros na política, nós precisamos ter mais indígenas na política, precisamos ter mais... eu vou usar o termo, né, aqui, de pessoas de diversas religiões. Precisamos ter pessoas de descendência de religião de matrizes africanas. Precisamos ter de todas as maneiras, né, pessoas na política. E o PT é isso. O PT, ele se prepara hoje para disputar a eleição de 2024, mas pensando nisso. Né? Nós temos as questões das cotas no partido, né? Vai ser 10, 11 candidatos, mas aí a gente separa por cota. Tem que ter uma vaga. Se tivermos indígenas, está garantida a vaga deles. Se tiver quilombola, se tiver negro, vai ter a questão da vaga deles. Se tiver LGBTQIA+, vai ter a vaga dele. Então, o PT pensa nisso e é dessa forma que a gente está se construindo para a candidatura. Estão trabalhando nesse sentido para a eleição do ano que vem. Sim. E como que está isso? Vocês estão conseguindo adeptos? Como é que está acontecendo isso? Sim, Ednei, nossa última eleição que teve, né, a suplementar, o partido, ele saiu com candidatura pura, né, o Dr. Andrei Vatso e o João Grem. E isso para nós foi uma vitória tão grande que a candidatura deles, ela reergueu o partido. Né? Você viu durante os debates lá a nossa militância, a quantidade de jovens que estavam presentes no partido. E essas pessoas estão vindo, né, estão trazendo ânimo, trazendo sangue novo para o partido e dispostas, né, a participar da discussão política aqui no município. Nós precisamos rejuvenescer, é isso aí, a nossa Câmara de Vereadores. Precisa. A gente sabe que a Câmara de Vereadores tem pessoas que, um bom tempo já de mandato, pessoas que estão ali, às vezes, sem propor ações em benefício do município, mas sempre fazendo favores pessoais e aí garantindo seus votos. E esse tipo de política o PT não quer fazer. O PT tem um processo para discutir política, para modificar a vida das pessoas. Se for para a gente fazer política, para fazer favor para um, para outro, a gente não quer participar. A gente quer estar no campo e estamos se preparando, formando os nossos candidatos. É isso que é importante a gente deixar claro. A gente está dando formação para as pessoas que vão ser candidatas. Porque elas têm que se identificar também com o partido, né? Você citou o Andrei, que foi candidato no ano passado. O Andrei é o candidato natural do partido para o ano que vem? Ou vocês vão fazer alguma outra... De alguma forma, vão escolher outro candidato? O Andrei é o candidato do Partido dos Trabalhadores.
somente se ele não quiser ser candidato. Mas hoje, a grande, né, maioria das pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores vê o Andrei como uma grande liderança do partido e a pessoa apta para estar disputando a prefeitura. Vocês vão ter até um processo, que eu li essa semana ainda nos jornais, que vocês vão ter um processo mais simplificado de escolha dos candidatos, né? Não há necessidade de passar por convenção, basta que os membros do diretório aprovem, o nome já vai estar... a ideia é que acelere o processo para que logo tenham esses nomes e já comecem a campanha. Né? Sim, o partido ele acaba simplificando, né, as coisas, tá? Porque dentro do estatuto do partido, né, às vezes tem regras muito rígidas, né? E às vezes a gente precisa simplificar as coisas. E hoje também qualquer pessoa pode se filiar no partido, né? Hoje, em qualquer partido, se eu quiser me filiar, eu posso ir lá e preencher minha ficha, ir lá no cartório eleitoral e, quero me filiar. Então, quando falo assim, se tal fulano vai para o partido, aí não tem como a gente dizer que não, porque a pessoa pode se filiar, mas aí vai passar pelo crivo de dentro do diretório, por dentro das pessoas que compõem, né, a direção executiva aqui no município. Você citou o Andrei, e como, né, sendo o nome natural do partido para a próxima eleição, e recentemente o Andrei assumiu também a direção de uma emissora de rádio aqui em Canoinhas, que é a Nativa FM. E uma das primeiras e principais iniciativas e mais polêmicas iniciativas dele foi ter levado o ex-prefeito Beto Passos, réu confesso da Et Pater Filium, né, para a locução. Isso, obviamente, quando você junta Lé com CRE, você pensa naturalmente que há aí um objetivo político, já que o Beto Passos não está impedido de disputar a próxima eleição. O que você tem a dizer a esse respeito? O Beto Passos, ele não é filiado no Partido dos Trabalhadores, hoje está sem partido, né? Já foi filiado, até chegou a ser o terceiro suplente do PT a deputado estadual. Se na época ele tivesse continuado, com certeza ele teria se tornado o deputado de Canoinhas. Porque na última eleição, quando o Fabiano se elegeu deputado, ele fez menos... Se continuado, se ele não tivesse... optado por sair do partido para... Sim, e se ele não tivesse também promovido corrupção dentro da prefeitura de Canoinhas e confessado depois, né? Com certeza, se ele estivesse no PT, a orientação que ele ia ter ia ser diferente. Eu vejo hoje o Beto como a pessoa que foi o fantoche da sociedade dominante aqui em Canoinhas. Dessa sociedade que sempre teve no poder. Mas ele tem inteligência para ser responsável pelos próprios atos, né? Inteligência tem, mas o controle e a vontade de permanecer no poder acaba levando a pessoa a se submeter a decisões de outros. Todo mundo sabe que quem mandava dentro da prefeitura era o PIC. Todo mundo sabe que quem coordenava todos os esquemas era o PIC. E tem uma parte então, dentro dessa lógica, se eu te convidar para assaltar um banco, não é o fato de você ceder a minha insistência em assaltar o banco que te compromete. Eu que sou responsável por você, nesse sentido? Não. Sim, mas é isso que você está querendo dizer. Não. No caso aqui, ó... Vamos tentar te entender. Sim, vamos entender. O que acontece? O Beto entrou num grupo seleto da cidade, onde a classe trabalhadora não é bem-vinda. E naquele momento, o Beto representava, quando estava no PT, representava, né, a classe trabalhadora, aquela vontade de mudança na prefeitura. Ele sai do PT, ele abre mão dessa identidade e vai para um meio onde, alguns tempos atrás, ele não era bem-vindo. Então, para conseguir chegar onde ele queria, ele se submeteu a várias influências, ele foi conivente também com situações que aconteceram. Ele sabe, ele confessou, né? Ele atuou também, não? Sim, e hoje ele está pagando por isso. Ele vai ser julgado, né? Hoje a gente tem que deixar a justiça decidir isso. Se ele resolver ser candidato por algum partido, aí é o julgamento das urnas também. E o PT está de portas abertas para ele?
ele tem pelo menos uns 8 mil votos. Qual o partido que vai rejeitar um candidato com esse potencial de votos? E você não vê isso como uma coisa muito triste, considerando que então nós temos pelo menos 8 mil pessoas que endossam corrupção? Porque ele é um corrupto, confesso. Mas a corrupção, né, a gente sempre fala... Você acha que dá para relativizar a corrupção? Tem as situações, Ednei, que a pessoa ela faz o erro e ela paga por esse erro, e com certeza, se você ficar longe, né, vou me imaginar, eu tenho meus filhos, eu ficar longe das minhas crianças, como aconteceu com o Beto, ficar preso, longe da filha dele, nunca mais vou querer cometer nenhum tipo de erro. E isso, que as pessoas que se então, por acaso foram confiar no Beto, essas pessoas estão pensando que o Beto mudou. Mas eu acho que hoje o que a gente tem que focar, Ednei, é que o Beto não é filiado no PT. A gente tem que pensar que o PT vai disputar uma eleição e é o doutor Andrei Vatos, o nosso candidato a prefeito. Então você está falando que vai ser candidato a vereador, porque se você diz que ele tem 8 mil votos, qualquer partido gostaria... Sim. Então vale tudo, porque se ele tem 8 mil votos, então vale inclusive engolir em seco uma coisa que o PT tem que coloca, porque as pessoas costumam comparar o Beto ao Lula, e o Lula, por mais... Bem diferente, né? Mas eu acho que tem um fator muito importante aqui, o Lula não é réu confesso, ele sempre negou as coisas do que ele é acusado. Pode ter evidência... Tem, sítio da Atibaia, o apartamento do Guarujá, isso as pessoas usam e tem um certo ponto de razão porque existem algumas coisas ali que foram coletadas como provas. Mas ele sempre negou. O Beto confessou, ele fez uma colaboração premiada em que ele confessou. Ok, vamos dar o benefício de que ele possa estar arrependido e queira recomeçar. Tem esse direito de recomeçar. Né? Tem esse direito. E o PT tem o direito de arriscar a sua trajetória, a sua história, acolhendo um corrupto confesso, só porque ele tem esses votos. Quer dizer, essas 8 mil pessoas, se existir mesmo esses 8 mil votos, elas estão certas, elas merecem esse endosso nesse sentido que eu quero dizer? Porque você, diga-me com quem antes, te direi quem és, né? Então, se o PT que combateu a corrupção, o Andrei falou isso muito dentro dos nossos debates, do combate à corrupção, falou como uma das principais coisas, porque foi uma das coisas que ele bateu justamente porque a eleição existiu, porque o Beto Passos foi preso e o Pique foi preso também. Então, nesse sentido que eu estou tentando entender qual que é a lógica do PT, de trazer uma pessoa que é réu confesso, pode ser presa a qualquer hora, e que inclusive pode ser presa com a estrela do PT no peito, porque vai ser um petista. Até o momento ele não é filiado no partido. Então, lógico, a gente faz projeções, né, como você está fazendo, mas no momento ele não é filiado ao PT. Hoje, se ele, né, no futuro, vai vir para o PT, se o PT rejeitar, ele pode estar indo para outro partido. Eu acho que... Isso vai ser posto por diretório, se tiver essa possibilidade? Sim, a discussão, porque como foi falado, né, no início, a pessoa pode ir lá no cartório e se filiar. Qualquer um pode se filiar em qualquer partido. Mas isso tem que ser validado pela direção do partido, né? Tem decisões na justiça que não, né? Aí tudo vai depender da questão de jurisprudência. Mas ele não vai sem ser convidado, né? Eu imagino que não, e até assim, eu acho que ele não quer participar da política, né? Eu acho que ele está fazendo o trabalho dele, né, na comunicação, e eu acho que ele vai tocar a vida dele ali naquele caminho. Então, nós hoje trabalhamos, né, sem a participação do Beto Passos. Nós trabalhamos com a divulgação, né, do nome do nosso candidato, que é o Andrei. E assim, o Andrei, as pessoas, né, no passado, na eleição do ano passado, o Andrei é uma pessoa até desconhecida no meio da política. E hoje, não. Hoje o nome dele já é um nome mais conhecido. Então, ele vem com um potencial muito maior do que foi. O Andrei, se tem uma ideia, ele, na hora, no momento que a gente tirou o nome dele, ele também se surpreendeu, porque não era para ser ele o candidato. Não era para ele. Ele falou em diversas reuniões, mas foi o nome que a maioria decidiu, né? A gente pensou, não, você a pessoa certa para isso. E hoje a gente aposta nele. Fernando, existe uma questão com o PT aqui em Canoinhas região, que você que tem muito mais tempo no partido, você que tem tanto tempo no partido, né, pode me ajudar a entender, porque eu realmente não entendo.
Mesmo nas eleições, onde que você tinha o Lula concorrendo com o PSDB desde a redemocratização, em 89, e nas eleições do Lula, ele foi super bem votado em outras regiões, no Sul sempre votações menores, e em Canoinhas especificamente, sempre votações muito baixas, que elas amplificaram com a vinda do Bolsonaro. Mas já havia essa tendência à centro-direita com o Collor, depois com o Fernando Henrique, e que com o Bolsonaro foi extravasado. Parecia que o canoinhense buscava no PSDB o que ele não exatamente queria, mas era o menos pior. Quando veio o Bolsonaro com uma filosofia de extrema-direita, o canoinhense se identificou muito mais, né, votando 70% nele. Né, e isso reflete, inclusive, na candidatura municipal, tanto do Sérgio Moreira, quando ele foi candidato, agora do Andrei. Né. Por que essa má vontade com o PT em Canoinhas? Qual é a resposta que você tem para essa pergunta? Eu acho que desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, do surgimento do Lula, né, como grande liderança do movimento sindical, houve um processo aí, né, a gente vai falar da grande mídia, de demonização do Partido dos Trabalhadores. E a nossa região aqui em Santa Catarina, a região nossa, pegando para o Alto Norte e a região do Vale, né, é uma região muito conservadora, uma região de pessoas que tem nos costumes, né, a base de tudo. E isso acaba atraindo esse receio, né, porque o Partido dos Trabalhadores é um partido que vem propor que todo mundo é igual perante a Constituição. Aqui a gente vem dizer que pode haver casamento, né, entre homem e mulher, mas pode sim haver casamento entre mulher e mulher, entre homem e homem. Pode haver a questão da liberdade do corpo feminino, dela decidir e mandar no seu corpo. E aí o que acontece nessas regiões conservadoras acaba tendo esses princípios que nós temos como obstáculo. E aí, ao longo do tempo, a gente vai ter que conversar com a população que os países mais desenvolvidos pensam dessa forma. Nós não podemos ficar com aquela ideia lá da Idade Média. A gente tem que desenvolver, e dentro da política a gente é possível fazer isso. Por isso que é necessário, dentro da política, pessoas que têm interesse de discutir política, não fazer politicagem. Isso dentro de todos os partidos. Eu concordo contigo quando você fala sobre conservadorismo. Acho que realmente esse é um ponto muito sensível para a população daqui, porque ela vê o PT como liberal, principalmente nos costumes, e não gosta disso. Mas eu discordo quando você fala da mídia, porque se teve um presidente que também foi muito batido pela mídia, foi o Bolsonaro, né? Ao ponto de, concordo também com você, que o Lula foi igualmente batido também. Por muito tempo a mídia bateu muito no Lula, bateu muito nos governos do Lula, e eu vejo até hoje uma certa condescendência da mídia com o Lula, porque ela se viu numa situação muito pior com o Bolsonaro. A mídia sempre viu o Bolsonaro muito pior que o Lula. Achava-se que tinha lá com o Lula um governo que não era eficiente, mas a mídia, eu não estou falando que isso seja fato. Eu não estou falando a minha opinião, estou falando o que a mídia vê. E a mídia, basta você folhear os jornais, assistir os jornais, no governo do Bolsonaro, via um governo de uma maneira muito péssima. O próprio Bolsonaro tratava o jornalista muito mal, porque não gostava de como era retratado nos jornais. Então, nesse sentido, foi construída uma imagem do bolsonarismo dentro da mídia muito, acho que muito mais negativa do que até do próprio Lula. E o que a gente viu foi um efeito reverso, né? Ao invés de lá, talvez você tenha razão na contaminação que a mídia fez da visão do PT e do Lula, mas do bolsonarismo as pessoas passaram a incriminar a mídia, ou seja, dizer, não vou mais assistir a Globo porque falo mal do meu presidente, não vou mais ler a Folha de São Paulo porque ela bate no Bolsonaro. Você consegue entender essa inversão, né, em relação ao Bolsonaro? Aí tem toda uma questão de que o Bolsonaro, ele até o momento que ele trabalhava para o grande capital,
a mídia não batia nele. Do momento que, às vezes, ele assume uma posição diferente, que a economia não andou, a gente sabe que a economia não andou, aí... Tinham ideias muito boas, né? Mas não conseguiram... na visão, aí tá, na visão capitalista, na visão neoliberal, as ideias eram boas. Uma ideia que eu achava ótima do Paulo Guedes era repassar mais recursos para a prefeitura, porque ele dizia, o prefeito que sabe onde é que está o buraco na rua, onde é que está... onde é que precisa. Essa é uma ideia ótima que eles tinham. Não conseguiram pôr no papel. Por quê? Não tirar do papel. Por quê? Porque o Congresso precisa do poder que eles têm, que é de ficar liberando migalha para prefeito e para deputado. Tá, mas aí nessa questão, quando o recurso vem direto para os municípios, aí eu entendo que é uma forma muito maior de gerar corrupção do que manter centrado no governo federal. Mas aí eu vejo também, o Fernando, que a fiscalização é mais fácil, porque o dinheiro sumindo da prefeitura é o cidadão que vai encontrar o prefeito na rua, que ele conversa com o prefeito na rua, com o vereador na rua. Eu vejo que é muito mais fácil ter corrupção na esfera nacional do que na municipal. O que eu vejo como um problema nessa questão de fazer a aplicação do recurso direto, né, é a politização disso, né? A politização que se faz isso fortalece o pessoa, e aí na política não tem muito interesse nisso. O problema quando eu falo que é muito mais fácil acontecer corrupção no município, porque principalmente em cidades pequenas, a gente viu o que aconteceu, né, na nossa região aqui. Mas aí as câmaras de vereadores são coniventes. Elas saberem as coisas erradas acontecendo e por ser, às vezes, a grande maioria... Né, eu concordo contigo, mas eu já falei mais de uma vez aqui, você sabe disso também, o Beto Passos não foi lá com o pique abrir o cofre da prefeitura e pegaram 100, 200 mil. Não foi isso que aconteceu. Porque nem tem como acontecer isso, porque isso é pego depois lá no sistema. De alguma forma alguém vai pegar. Até a própria imprensa consegue ver. Porque teve gente que falou, a imprensa não via isso. O que acontecia era bastidores e era tudo, obviamente, de uma maneira sem registros. E era na base da propina. Então, para você trabalhar aqui e ganhar 100, você precisa me dar 20, né? Então, era isso que acontecia. Basicamente era isso. A situação, né, que eu entendo que hoje, dentro dessa fórmula, né, que acontece licitações, eu acho que há sim, né, esses grandes riscos de acontecerem a questão de corrupção, até porque do outro lado tem o corruptor, né? Nunca vai faltar o corruptor, né? Tem o corrupto, mas sempre tem o corruptor. E aí as punições às vezes acabam sendo mais flexíveis, né, o corruptor. E aí ele hoje subornou uma pessoa, assim, né? Consegue, na outra não consegue, mas ele vai pagar a campanha, vai bancar a eleição de uma pessoa que ele vai conseguir controlar. Então, por isso que aí é um outro debate que a gente precisa ser feito, né? Aqui em Canoinhas nós só temos 10 cadeiras de vereadores. Nós deveríamos ter mais, nós temos menos vereador que 3 barras. Salários mais baixos e eu acho que o próprio orçamento da Câmara, né, o orçamento poderia, esse mesmo orçamento, ser redistribuído com mais vereadores. Eu viajei para Cuba já. Em Cuba... Você foi para Cuba, como mandaram os petistas mesmo. Fui para Cuba, conheci em Havana, conheci todo o sistema de saúde lá. Então, as pessoas no sistema de saúde lá, ninguém paga nada. Não precisa fazer uma cirurgia bem complicada, o governo vai te pagar. Tem dificuldades? Tem, porque tem um embargo de mais de 50 anos, né? E é uma ditadura, né? E é uma ditadura. Olha, se nós for discutir isso aí... Sim, aí vai longe, né? Mas tem tudo, tem cara, parece e é. É uma dinastia desde que o Fidel Castro entrou. Mas, o Fernando, falando aqui da nossa realidade... Nossa realidade local. O Movimento Sem Terra, MST, ele é um movimento que não tem nada a ver com o PT, mas nasceu com o PT, né? Tem muitas... os caminhos foram se desviando, mas ele não é um partido, ele é um movimento. E a gente tem aqui em Canoinhas, e eu acho que é muito importante a gente aproveitar essa entrevista para explicar para as pessoas, porque há uma distorção do que vem a ser o assentamento Terra Livre que existe aqui em Canoinhas desde 2007. Eu estive lá em 2008, conheci e nem lembrava mais e voltei a lembrar que existia esse assentamento, porque a coisa de 3, 4 semanas teve uma tentativa de
dominar uma outra área de terras próxima, que seria, segundo o movimento, terras devolutas da União. Nós precisamos explicar para as pessoas entenderem bem o que é terra devoluta da União, o que é o assentamento terra livre e por que houve esse confronto com a polícia militar. A nossa questão agrária, ela tem que ser discutida. A reforma agrária tem que ser realizada no nosso país. Eu estive participando da 7ª Conferência de Segurança Alimentar agora em Florianópolis, e onde a gente discutiu muito a questão de segurança alimentar e a questão da terra. A questão da terra. Até foi usado o termo que a terra tem que fazer o seu papel social. Tá, mas qual é o papel social da terra? Se eu planto 400 hectares de eucalipto, vai estar fazendo a função social da terra? Nós precisamos plantar alimento. Nós temos milhões e milhões de pessoas. Eu tenho assinado a escritura, daí isso é soberano. A propriedade privada é soberana. Aí a gente discute a questão das terras devolutas da União, que são terras que estão... Mas aí é outra questão, nós estamos falando de uma agora, coisa quando a gente vai falar de terras particulares, aí tem a questão legal de terras que hoje já vão para a reforma agrária, aonde é encontrado o trabalho escravo. Sim, ok. De terras que estão lá que são improdutivas, mas aí é comprovado que são improdutivas. São terras particulares. E aí é interessante que quando esse proprietário de terra particular ele é desapropriado, ele recebe. Essa pessoa não fica, eu perdi a terra, agora estou... Não, ele é muito bem pago. E tem pessoas que fazem questão que seja até feita a reforma agrária na terra dela, porque está cheio de dívida. Tem pessoas aqui na nossa região que estão com dívidas com a União muito grande e não conseguem pagar. Então essas terras têm que ir para... Mas ali, Fernando, qual que é a situação daquele local ali especificamente? Porque o MST disse que aquilo é terra devoluta. O que é a terra devoluta? Explica para nós. São terras que são da União. Terras da União. Que foram griladas. Foram griladas. São terras, vamos lembrar na época da Lumber, né? Acho que são tantos metros da linha do trem. Metros, né? 15 para um lado, 15 para o outro. Não são 15 não. 15 para cada lado. 15 quilômetros. Isso, 15 quilômetros, tá certo. Quilômetros. E aí o que aconteceu? Né? As pessoas foram expulsas dessas terras. A Lumber foi embora, essa terra voltou para a União. E agora essa terra tem que ser passada... Ninguém comprou terra direto da Lumber. Quem falar isso está errado. Sim, porque a Lumber foi... como havia esse acordo com o governo federal, isso é importante explicar. Como havia esse acordo com o governo federal, existe o decreto, alguém me mandou aí o decreto. Quando houve a dissolução da Lumber, porque ela faliu, né? Ela teve que devolver essa área para o governo. E o governo usou boa parte dela, por exemplo, para criar o campo do Estação Marechal Hermes, que tem lá em Três Barras, que pega até lá para Panduva. É uma área muito grande. Mas a área era muito maior ainda, né? Porque a Lumber espertamente fez serpenteou toda aqui a região com o trilho, porque daí tinha mais espaço para poder tirar madeira. Tirou muita, né? Tá, mas vamos até imaginar que Canoinhas tem uma empresa madeireira que foi retirado a parte de terra dela porque ela não tinha mais empresa funcionando ali, né? Foi aqui para cima ou não? Lado da Lavra Sul. Então, aquele terreno... Isso, aquele terreno é de quem? Né? Foi cedido para a empresa, não está usando, o município pegou novamente. Tem vários processos assim. Sim, e isso aconteceu também com essas terras do governo federal. As empresas, a Lumber na época não estava lá. Foi cedido, não foi dado. E hoje o que acontece? As famílias estão reivindicando. Tem várias decisões, né, que as pessoas, às vezes, na ânsia, né, de conseguir o seu pedaço de terra, elas se organizam. Isso o que aconteceu com o MST. Ele se organizou, é o maior movimento de luta popular, acho que no planeta. Né? Ele é organizado. Dentro de um assentamento tem escola. Dentro de um assentamento... Sim, mas daí a gente tem ali a situação que é pré-assentamento Terra Livre, que está numa área que até os Tomasi, que é a família ali, reconhece, e até se aliás que instalou luz para eles ali agora, recentemente, que era a comemoração que estava fazendo no sábado. Mas aquela tentativa de invasão que teve ali, a certeza daquela área ali, ela está para a reforma agrária? O INCRA tem que responder isso. O INCRA tem que responder... Mas não tinha que primeiro o INCRA determinar para depois eles entrar na área? Olha, se for esperar
né, todos os governos faziam a parte deles, as coisas não andam. Tudo para a classe trabalhadora foi conquistado com luta, né, com indo para cima, com confronto. Então, nesse sentido, é importante dizer que a ação da Polícia Militar ali foi legítima. Talvez houve algum excesso, mas foi legítima a ação, né, no sentido de que legalmente aquilo ali não estava destinado para isso. Não posso dizer isso porque eu não sei qual pedaço da terra é do INCRA. Por isso, quem tem que dizer qual pedaço é da União então, é o INCRA. Quem se omitiu foi o INCRA. O causador do conflito foi o próprio INCRA. O INCRA tem que dizer qual, mas que tem terras devolutas nessa região ali, tem. Agora, o próprio Tomasi tem que vir dizer, esse pedaço realmente aqui não é meu. Mas não vai fazer isso, não vai fazer também isso. não é do interesse, né? E às se vezes o governo está se omitindo, não vai ser a família. E uma coisa tem que ficar bem claro também, que às vezes é passado uma imagem que foi invadido a propriedade de um agricultor. Não é isso. Foi invadido, ocupado uma propriedade de um grande fazendeiro que às vezes nem produzindo está naquele pedaço. Sabe o que? Eu estive lá no local. Tem pinos plantados no meio de mata nativa, que consequentemente essa mata nativa vai deixar de existir quando for derrubado esses pinos. Já é de propósito. Tá, mas vamos voltar aqui à questão nossa, né, do partido. O Partido dos Trabalhadores... Eu falei que você estava lá. Não, claro, sim. E daí parece que as pessoas estão... Até uma chance da gente explicar para as pessoas o que está acontecendo lá, porque às vezes a interpretação rasa é de ou condena ou elogia e fica naquilo. Que tem que... As coisas têm que ficar... E é uma discussão complexa. Sim, é complexo e a reforma agrária é necessária. Até nessa conferência a gente tirou uma moção de apoio, né, à reforma agrária aqui na nossa região. Né, então, acredito que vai chegar na mesa do presidente Lula, vai ser encaminhada para o Ministério de Reforma Agrária, né, vai ser encaminhado. E com certeza, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, a gente vai conseguir dar acesso à terra às pessoas que estão precisando. O PT ele tem dentro das suas linhas essa defesa. Por isso, essa ligação, às vezes o pessoal vê, o PT junto com o MST. Mas a gente defende a mesma causa. A gente defende que todo mundo tem direito à terra. É impossível a gente ver num país tão grande como o Brasil, pessoas com milhares e milhares de hectares e tem gente morando na rua. Isso não cabe numa sociedade civilizada ver isso. Mas o que acontece é que, às vezes, o capital acaba, né, fazendo com que muitas pessoas tenham muito, poucas pessoas tenham muito e muitas pessoas não tenham nada. E aí o que acontece, Dinei, é que o PT ele faz esse confronto com o capital e aí o capital ele reage. E uma forma de reagir é essa dentro da grande mídia. A grande mídia, porque quem banca os grandes jornais de televisão? Por que o PT ainda não consegue discutir a dívida pública? Hoje, mais da metade do orçamento todo do país vai para a dívida pública, dinheiro direto na veia dos banqueiros. E o restante é para dividir em saúde, educação, infraestrutura. Mas 50% fica garantido ali para os banqueiros. Né? Sim. Voltando a falar da questão da nossa eleição municipal, contornando até a nossa entrevista, a questão do Andrei, me fica uma dúvida no ar. Ele foi o último colocado na eleição passada. O que faz vocês crerem que o resultado dessa eleição vai ser diferente, com ele continuando candidato? Olha, a gente trabalha na frente, né, da ampliação desses votos. Trabalha também com essa questão nossa de... Hoje nós somos governo federal. Na última eleição, né, estava naquela expectativa, né? Vai que o Lula não ganha. Então, hoje a gente tem garantido. Você acha que isso pode trazer Sim. Se a gente for ver os municípios governados pelo PT, vou citar o exemplo de Concórdia. Você acha que o Lula pode ajudar nessa campanha? Sim, com certeza. Isso... aconteceu em Concórdia, Chapecó com o Fritz. O que cresceu Chapecó, o que cresceu Concórdia com os governos petistas é de se invejar.
E Canoinhas merece isso. Canoinhas merece e precisa dar uma oportunidade para o Partido dos Trabalhadores estar à frente da prefeitura. A gente precisa dessa oportunidade. Nós temos propostas, nós temos o governo federal e temos vontade de trabalhar. Também pensamos numa construção de uma frente ampla. A gente precisa construir uma frente ampla. Hoje, dentro da base do governo, né, no governo Lula, nós temos, são 3 partidos que hoje estão dentro da Câmara de Vereadores, são base do governo Lula. MDB, PSB, o Podemos, do Flênic, é base do governo Lula. O Flênic tem ido pro PL, né? Mas sim, é do Podemos. Né? Sim, ele tem que ir pro PL. Não cabe a ideia dele hoje dentro do Podemos, que hoje é base do governo. E aí entra na questão da... A Juliana ter ido pro PL pra você acha que isso vai fortalecer ela? Ela tá indo pro lugar dela, né? Ela pensa daquela forma. Ela pensa da forma que o PL pensa. Pensa, eu acho que da forma que o presidente, que ela defendeu durante a campanha dela no ano passado, pensa. Uma situação que é interessante a gente discutir é a questão da fidelidade partidária. Hoje, o Flênic está saindo do Podemos, realmente eu acho que por coerência, porque não cabe a ideia dele dentro do Podemos. Como não cabe, às vezes, dentro do MDB, do PSB, né, do PDT, pensar diferente, que pode estar apoiando um outro partido que não seja o PT. Se a nível nacional estamos juntos, temos que estar juntos. O PP, teve aqui um menino do Progressistas, né? Hoje somos totalmente, né, com a ideia do bolsonarismo do Ivan. Eles são base do governo, cara. São base do governo. Então, o que estão... Ou eles são fiéis ao partido deles, andam junto, ou caem fora. Mas não. Aí, isso acontece depois que às vezes assume um cargo, o cara não é fiel ao próprio partido, vai ser fiel ao seu eleitor. Vai ser fiel ao seu eleitor. Então, por isso que hoje, quem está dentro do PT é PT, porque é convicto e segue as nossas linhas. Então, por isso que quando a gente assumia... Nesse sentido, o Andrei ter combatido a corrupção e agora está flertando com o Beto Passos também não é uma incoerência? Claro, são 2 situações diferentes. Eu concordo contigo que fidelidade partidária tem que ser discutida. Mas já que a gente está falando de coerência, nesse sentido, eu não vejo coerência também. O flat, que eu acho que é a oportunidade lá que a rádio precisava ter, um impulso novo, e a profissão dele era a rádio locução. Não discutir, porque é uma empresa, é uma Sim, coisa, é a locução. Política, não, mas não tem o flat do Andrei com o Beto. Mas você não pode garantir que o Beto Passos não vai ser candidato pelo PT no ano que vem, ou você garante isso? Eu não garanto, porque nós temos um diretório. Sim, como ele pode ser candidato por qualquer um outro partido. Por isso que dentro do partido a gente não tem caciques. Pelo menos enquanto eu estiver como presidente, vai ser assim. A gente já teve no passado. Né? O pessoal até condenar, o fulano tal, carrega o partido debaixo do braço, só ele decide. Hoje, o que a gente vai fazer? Se precisar discutir com partido A, partido B, vai ser tirada uma comissão e essa comissão vai conversar. Não vai ser concentrado em apenas uma pessoa. Então, e a gente está aberto a conversas. A conversa... Porque nós somos cabeça de chave. Não conversam, todo mundo está... Você está aberto a conversa com qualquer partido? Nós estamos abertos com qualquer partido. Inclusive, tem gente do PL, a nível nacional, que vota com o governo Lula. Por que a gente não vai conversar? Eu sei que o pessoal do PP falou, não, com o PT a gente eu acho que não quer. Mas eles são base do governo Lula. Não pode dizer que não são. Foi dada a presidência da Caixa para o PP. Isso, recentemente. Né? Então, e assim, André, eu acho que nosso foco hoje... Você chamou de Andrei. Mas Andrei, perdão. É que a gente tá falando muito do Andrei, né? Assim, Ednei, hoje a gente quer trabalhar para construir candidaturas fortes, né? Queremos construir projetos para a cidade que contemplem o anseio e a necessidade do nosso município. Hoje a questão das enchentes é muito séria aqui.
E recentemente foi lançado o PAC e está aberto, acho que até dia... Deixa eu anotei aqui. Até finalzinho do mês agora, de novembro. 13 de novembro. Para os municípios se cadastrar o novo PAC. E tem dentro do PAC projetos de infraestrutura para combater as enchentes. E aí, o nosso município fez isso? Está fazendo? Ou o nosso município não quer fazer para não dar créditos ao governo Lula? Porque isso pode acontecer. Principalmente hoje, quando a prefeita está dentro do partido do Bolsonaro, que hoje acaba sendo a grande oposição do governo. Então, o município de Canoinhas, ele quer fazer projetos do governo federal, dar visibilidade para o governo federal aqui em Canoinhas, porque às vezes a gente pode perder muitas oportunidades por causa disso. Por isso que nós formos governo, né, futuramente, com certeza vai vir muitos recursos aqui. A gente já trouxe Instituto Federal, a gente já teve a marginal ali na 280, próxima a Cisframa. Asfalto, lembra como era do FUC, ali do Alto Frigorífico até lá em cima? Que ali foi governo PT. Emenda direta na época, do deputado federal Carlito Merz. UPAs, mais médicos. Nós tínhamos aqui no município inúmeros projetos do governo Lula. Eu acho que até a prefeitura até se cadastrou, mas às vezes os projetos não são qualificados, que acabam não sendo aprovados. Nós podemos comparar o município de Canoinhas hoje com o que vai receber de recurso o município de Major Vieira, que hoje é governo PT lá. Lá, com certeza, o governo federal ele está olhando, vai ajudar. Aqui em Canoinhas vai ajudar da mesma forma, tá? Porque o Lula falou, eu não quero saber quem que é o prefeito, qual partido é o prefeito, eu quero ajudar o município. Mas o município tem que querer ajuda. Como aconteceu, sim, como aconteceu, a gente até no início do ano, a gente conversou com a prefeita Juliana. Quis ajudar, a gente levou propostas. Ela não quis, porque não se identifica também, né, com a visão que nós do PT temos. Muito bem. Fernando Camargo, presidente do PT de Canoinhas, agradecer imensamente ele ter aceitado o nosso convite de conversar conosco. Vai voltar outras vezes porque, né, a política é dinâmica, como dizem que foi o Ulisses Guimarães, outros dizem que outros que falaram que a política é como nuvens, né? Olha pro céu, uma hora tá de um jeito, daqui a pouco tá de outro jeito já, né? Obrigado, Fernando, deixa espaço para você despedir. Obrigado, Ednei, obrigado, J+, e parabenizar vocês, né, por essa iniciativa, tá chamando os presidentes de partidos e tá colocando a política em discussão, porque é necessário, a política tem que ser discutida, tem que ser conversada, e não só a política partidária, né, mas tudo que a gente faz hoje é política. Um ato de plantar uma árvore é um ato político. O ato de você tomar uma vacina é um ato político. A gente viu agora, né? A gente viu agora, né, pessoas, infelizmente, morrendo porque queriam fazer um ato político não tomando vacina. Então, é necessário, né, que as pessoas conversem mais, dialoguem mais, sem aquele ódio que acaba carregando às vezes, né? Porque a gente vê hoje, através das mídias sociais, tanta besteira. As pessoas se xingam umas às outras sem se conhecer. Sem se conhecer. Você acaba se xingando. E isso não vai levar a nada, né? Esse ódio não leva a nada. Deixar aqui também, né, nosso total apoio, né, à luta dos trabalhadores, né, do Movimento Sem Terra. Sempre vamos estar apoiando, até porque faz parte dentro do estatuto do PT, a luta pela terra. Queremos também deixar aqui a solidariedade nossa ao povo palestino, porque o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, a gente acaba vendo como um genocídio. Por mais, né, que houve o ataque do Hamas, isso a gente não pode deixar de condenar, porque foi um ataque cruel também, mas o que está acontecendo na Palestina hoje é muito sério, e Jesus Cristo era palestino. Jesus Cristo era palestino. Então, né, esse povo merece, né, um local sem guerra, sem violência, merece comida. O MST mandou comida para a Palestina.
O MST mandou comida para o pessoal das enchentes. O MST distribuiu marmitas, distribuiu comida durante a pandemia. E hoje o MST enviando lá para a Palestina. Então, por isso, respeitar os movimentos, né? E agradecer, então, o espaço aqui. E quando precisar, a gente vai estar aqui novamente. Obrigado, Fernando. Até a próxima.